Olá, galera! Eu sou a Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo sobre a gestão matemática. Olha aqui, eu. Lembre-se, mão dupla, eu colaboro com a tua aprendizagem, teu conhecimento, teu reforço. Você comigo, como era, assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, curtindo e muito mais. Deixa lá seus comentários. Bom, isso aqui é um exercício de análise, a gente vai relembrar de outros vídeos, alguma coisa de outros vídeos que eu já comentei, mas vamos lá para essa aprendizagem que é um teste, cai em concurso, cai no Enem. Olha lá, o desvio padrão é uma medida de dispersão, lembra disso? Tem as medidas de posição e as medidas de dispersão. De posição, média, mediana e moda. De dispersão é variância, é coeficiente de variância, né? De variação e variância, desvio padrão. Tá? De uma distribuição de dados em relação ao valor médio. Então, o desvio padrão é uma análise que é feita, que é realizada em relação à média. Quando, porém, o objetivo é comparar duas distribuições de dados que apresentam médias diferentes, ou seja, eu posso usar o desvio padrão para fazer uma comparação, desde que a média seja igual nos dois processos. Por exemplo, dois alunos com notas, eu tenho que comparar, nesse caso, que a média seja igual para trabalhar com desvio padrão. Tá certo? Os desvios dessa distribuição não são comparáveis, porque são diferentes. Para essa análise, a solução é comparar os indicadores obtidos pela divisão do desvio padrão. Então, se você está analisando duas ou mais, né, dois ou mais dados, né, de duas pessoas ou dois grupos, assim por diante, se a média é igual, você deve analisar um critério de desempate, por exemplo, usando o desvio padrão. Aquele que é menor, sendo as médias iguais, aquele que é menor, a regularidade é maior. Aquele que desvio padrão é maior, tem uma irregularidade. Tá certo? Agora, quando você faz isso e as médias são diferentes, não dá para você comparar com desvio padrão. Existe uma outra, né, um outro elemento, um outro conceito que você aplica. Tá certo? Pela média. Esse indicador calculado para cada distribuição é denominado. Então, vamos repetir. Se você está analisando duas ou mais situações no mesmo contexto e as médias são iguais, você vai lá no desvio padrão e aí sim você consegue analisar para você ter um critério de desempate, por exemplo, para saber quem é mais regular ou irregular. Se tem o mesmo desvio padrão e né, se tem a mesma média e desvio padrões diferentes, aí aquele que tem o menor desvio padrão é o que tem mais regularidade no processo. Agora, se você está fazendo isto e as médias são diferentes, não dá para você fazer esse estudo, esse critério de desempate, essa regularidade, usando o desvio padrão. Tem um outro que é chamado coeficiente de variação. Eu coloquei a fórmula aqui, olha como se calcula o coeficiente de variação. Você vai pegar o desvio padrão de cada uma das pessoas, por exemplo, daquela característica, daquele elemento, e vai dividir pela média e multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Tá ok? Então, quando você tem esta situação em que duas ou mais pessoas em determinado contexto têm a mesma média, você pode fazer o critério aí de desempate, por exemplo, pelo desvio padrão. Quando você tem duas ou mais pessoas ou grupos, né, que dão diferentes nas médias, você não pode ir mais pelo desvio padrão, você tem que ir pelo coeficiente de variação, que é dividir cada desvio padrão pela média, né, e multiplicar por 100. Aí sim você vai ter um critério para analisar. Tá ok? Então, neste caso, é o chamado de coeficiente de variação para você obter um resultado, né, um critério para desempate, por exemplo, entre duas ou mais pessoas num determinado contexto. Tá ok? Então, além do desvio padrão,
Quando as médias são iguais, por exemplo, tá? As médias são iguais, usa o desvio padrão. Quando as médias são diferentes, aí você vai para esse critério chamado coeficiente de variação para você, né, trabalhar com o critério de desempate, saber qual é a distribuição mais regular, né, mais heterogênea, tá bom? Espero que tenha gostado, é conceitual mesmo. Se não sabia disso, agora fique sabendo. Mas nós já fizemos exercício deste modelo, desse tipo. Não com coeficiente de variação, mas nesse contexto do desvio padrão. Lembra lá das notas de matemática, português e conhecimentos gerais lá do Marco e do Paulo? Tem aí um vídeo desse, tá bom? Sucesso nos estudos!